Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa Mais noite. um dia. Agradecendo aí a presença da nossa equipe do podcast e também da nossa comunidade brasileira. E hoje nós temos aqui convidados muito especiais e a gente vamos abordar um assunto que é sobre o Rafael. E, Dr. Carlos, bem-vindo aqui no nosso podcast. Luana, Renata, também temos ali o Gil, que daqui a pouquinho vai entrar aqui no podcast. E queremos agradecer a nossa comunidade brasileira aqui dos Estados Unidos, de Canérica e região. Hoje nós vamos falar um pouquinho de uma doença rara, que é do Rafael, que é brasileiro, que veio fazer essa cirurgia aqui nos Estados Unidos, e eles vão compartilhar essa experiência aqui conosco. Gostaria que você, através do podcast, compartilhasse, mandasse esse link para outra pessoa e ficasse aí no nosso live aí, que vai ter muita coisa boa para você aprender e também ajudar. Comunidade brasileira de Denver e região de Canérica, quero parabenizar cada um de vocês, além das famílias, igreja, que têm abraçado essa causa. Isso nos prova que o amor sempre é maior. Amém. E eu tenho muito orgulho de ser brasileiro e de ser um cidadão do bem e lembrar a mensagem da cruz, o que Jesus nos ensinou, amar uns aos outros. Eu sou o Léo Nazaro, que participo aqui também do nosso podcast e moro aqui em Denver, Canérica. Muitos de vocês me acompanham e me seguem através da minha vida diária. Eu quero pedir a vocês de coração, através deste live, através da vida dessas pessoas que vão compartilhar várias coisas aqui no nosso podcast. E o assunto hoje é ajudar o Rafael com oração, financeiramente, e eles vão estar falando um pouquinho do Rafael, sobre a sua doença, como começou. Eu gostaria de convidar aqui o pastor Gil, que também já trabalhou na área de rádio e vai estar falando aí e participando aqui do nosso podcast. Obrigado. Eu deixo aí o Gil e toda a produção do podcast. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Sou o pastor Gilson, da Igreja Emanuel. Estamos aqui num propósito muito grande de abençoar a vida desse jovem que precisa realmente de ajuda. E nós estamos começando esse podcast aqui para que vocês possam realmente nos ajudar, colaborando para que ele possa fazer essa cirurgia. Vamos deixar aqui eles falarem alguma coisa sobre o assunto do Rafael. Está a esposa dele aqui, está também o Dr. Carlos, está aqui a nossa amiga da igreja, a Renata, que vocês possam estar falando alguma coisa para que o povo entenda direitinho como que é essa doença do Rafael. Fica a esposa dele para falar isso agora. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Realmente é uma jornada de 9 anos e o meu coração está muito doído. É muito tempo vendo meu esposo sofrer. É muito difícil para mim ver a pessoa que eu amo tanto, sofrendo tanto, por tanto tempo, sem conseguir o amparo do governo brasileiro, o amparo da justiça, o amparo administrativo, porque nós tentamos todas as vias que vocês puderem imaginar. Rafael também possui processos internacionais, medida cautelar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, petição na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, nós gostamos de estudar e nós acreditamos que o caso do Rafael pode sim abrir a porta para ajudar outras pessoas que também estão sofrendo e que por alguma razão não têm nem condições de poder parar de trabalhar para poder estudar para salvar um ente querido que tem uma doença extremamente complicada. Nós fizemos muitas mobilizações no Brasil
em Brasília, nós somos de Goiânia. Então, há mais de um ano, mobilizações incessantes, as autoridades todas nos conhecem em Brasília. Inclusive, estivemos com o atual presidente da República, com a primeira-dama e também com o governo anterior. Entretanto, não existe uma legislação específica para a proteção de pessoas que possuem doenças raras. Então, eu sei que o meu sofrimento é o sofrimento de 13 milhões de pessoas no Brasil. Então, é muito complicado. Uma pessoa que tem doença rara, a família toda, precisar se mobilizar por conta própria para angariar o dinheiro que, na verdade, já foi angariado através dos nossos impostos. E a gente, conforme alguns ministros do STF mesmo falam nas suas decisões, é uma peregrinação humilhante bater de porta em porta pedindo dinheiro para poder salvar uma vida, sendo que a vida é o direito primordial do ser humano. Eu sou bacharel em Direito. Eu me coloco aqui mesmo em nome do Rafael, porque ele está muito doente, incapacitado, como um pedido de socorro, um ser humano que sofre 24 horas por dia, sentindo a pior dor do mundo nos nervos do ouvido. A condição dele é hiper rara, é a classificação máxima de raridade. Então, são apenas 13 casos de um nervo afetado dentro do ouvido e apenas 150 casos do outro nervo afetado no ouvido. Juntos, os dois casos juntos, não existe nenhum registro. Ou seja, nós estamos diante de um caso que a comunidade científica deveria estar investindo dinheiro para registrar e salvar outras vidas. Entretanto, a gente está vivendo tanto no automático que até hoje não houve esse despertar de nenhuma instituição para transformar o caso do Rafael em um registro científico, para financiar a cirurgia dele, para filmar todo o procedimento e beneficiar milhares de outras vidas que nem sabem por que estão passando por um sofrimento tão grande que não têm condições de entender qual é o seu diagnóstico. É muito importante entender que o caso do Rafael só foi solucionado por um empenho incessante da família, um estudo. Enquanto eu passei minhas madrugadas vendo meu esposo sofrer, eu também sentei no computador para estudar. Então, se tem algo que nós não temos medo, é de estudar. Estudamos lei, estudamos medicina, nós estudamos a burocracia, nós estudamos os entraves e tudo o que entra no caminho de um ser humano para conseguir o seu direito à vida, que é o garantido pela nossa Constituição Federal. Então, eu venho aqui mesmo como a minha última esperança é pedir a ajuda do povo, das pessoas simples, porque das autoridades eu já recorri a todas. Nós temos os documentos, fizemos uma provocação oficial ao Tribunal de Contas da União através do Senado Federal para encontrar a justificativa do porquê o nosso governo, eu digo nosso governo, durante anos, entra governo, sai governo, é a mesma transparência que nós encontramos de 3 a 4 bilhões de reais sendo devolvidos da ação orçamentária 8585, que é a ação orçamentária de média e alta complexidade, que são os casos de doenças raras. O que isso significa? Significa que chega no final do ano, bilhões de reais não chegam às pessoas que precisam de tratamentos de alto custo. Isso é um absurdo. O que nós temos no nosso cenário é que, mesmo diante da transparência do governo federal, várias decisões judiciais nos trazem
um argumento que não há compatibilidade com a contabilidade pública, com a lei da contabilidade pública, que é que não existe dinheiro para cobrir e que se aquele tratamento for concedido para uma criança, um jovem, ou seja, um adulto ou um velhinho que precise de um tratamento de alto custo, vai estar tirando de alguém que precisa de um tratamento comum. Por que que isso não procede? Porque na contabilidade pública as contas são definidas um ano antes pela lei orçamentária anual. Sim. Então, nós não estamos aqui para apontar o dedo. Nós estamos aqui para pedir ajuda pelo Rafael. Mas é muito importante entender que o Rafael não é o único. Existem muitos Rafaéis. E nós estamos aqui para mostrar o caso do Rafael, para que isso também possa haver uma mudança. Nós não queremos que outra pessoa tenha que sofrer o tanto que o Rafael está sofrendo para ter o direito primordial, que é o acesso à saúde. Nós, através da nossa movimentação no Brasil, junto com a Defensoria Pública da União, publicamos uma proposta de política pública para o Supremo Tribunal Federal. Estivemos com a ex-presidente do Supremo Tribunal Federal para que esse dinheiro específico fosse utilizado de forma administrativa. O que isso significa? Que você não tenha que entrar com uma demanda judicial para pedir um tratamento de saúde, que, ao meu ver, de ser humano, não de profissional do direito, é muito triste. Você ter que lutar pelo direito mais básico, que é a vida, contratar um advogado, se tornar um médico para explicar por que você precisa de um tratamento de saúde e, muitas vezes, ser constrangido de uma maneira como se aquele tratamento fosse um luxo. Como que a vida pode ser um luxo? O tratamento que vai te trazer a vida, que vai te trazer a dignidade de estar vivo e saudável, pode ser um luxo. Eu digo isso com muita propriedade, porque no processo do Rafael, inúmeras vezes, a Procuradoria, tanto do Estado como da União, né, os defensores do governo, a AGU, colocam como uma futilidade. Você está provocando a União para pagar um tratamento de alto custo, sendo que ele poderia passar a vida toda doente, morrendo aos poucos, com um tratamento que não tem eficácia. Ou, pior, que possa trazer até a morte dele, que é o que eles sugeriram, fazer cirurgia com profissionais que nunca estudaram um caso semelhante. Então, essa é a desculpa. Sim. Para não liberar Exato. o fundo. É muito interessante. Então, a nossa proposta pública, ela vai diretamente neste ponto. Por quê? É preciso ficar bem claro a questão da contabilidade pública, a lei de contabilidade pública. Quando um ser humano entra na justiça e ganha, esse valor não é atingido. O que acontece? O valor que vai pagar as custas do tratamento são das ações orçamentárias judiciais. O que nós queremos é que o dinheiro, esse montante tão vultuoso, que nenhuma pessoa que a gente conhece que é tão rica que devolve no final do ano 3,35 bilhões de reais. Pode ser a pessoa mais famosa do mundo, não tem condições de falar que esse valor não é importante para ela, só o Estado. Então, é como se nós estivéssemos pedindo migalhas para um Estado que nós estamos dando a nossa vida de impostos, todos os nossos familiares para trás também trabalhando, e nossas futuras gerações trabalhando para sustentar um Estado, e quando nós mais precisamos, nós não conseguimos acesso a uma partilha tão pequena desta riqueza. É um absurdo, é uma tristeza, dá uma indignação no coração. Mas a gente também pode olhar isso, Luana, como uma oportunidade de mobilização das pessoas de bem, não é verdade? Porque, sim, infelizmente, o termo política no Brasil hoje nos traz a ideia de que as pessoas estão olhando somente para o bem-estar próprio e o da própria família, né? Porque o que a gente mais vê são cargos distribuídos entre as famílias, e ali, então, é onde eles querem manter o dinheiro ali, no meio deles ali, né?
Sim. A gente sabe de todas essas falcatruas que já foram denunciadas e o seu caso é só mais mais um caso de indignação. De todos os dias, quando a gente liga a nossa televisão ou que a gente vai ler o jornal, dos absurdos, dos descasos, dos desmandos que a gente vem ao longo de vários anos presenciando no Brasil. A nossa política, infelizmente, hoje, a política brasileira é uma vergonha para todo o mundo. Mas o que eu acho mais importante aqui, né, esclarecido, toda a busca que vocês se empenharam, né, em fazer valer os direitos do Rafael, né, perante o país e aquilo que o país deveria estar direcionando para ele, nós agora vamos voltar os nossos esforços para quem de fato quer ajudar. Que pode parecer que é um grãozinho de areia, não é, doutor Rafael? Mas eu acho que qualquer ajuda é válida. E falando assim, de uma forma pessoal, o fato de você saber que você contribuiu para que essa dor, que é lacinante, incontrolável, a ponto de fazer a pessoa querer tirar a própria vida para então terminar essa dor, o fato da gente conseguir contribuir, dar para ele o mínimo de dignidade. Não só dignidade, mas assim, fazer com que ele se sinta confortado em saber da mobilização das pessoas. Só isso, eu acho que já traz um alívio, né? Mesmo que seja no lado psíquico, no lado emocional do Rafael, que é isso que vocês têm tentado preservar a todo custo, não é verdade? A gente estava conversando aqui mais cedo, né, Luana? Uhum. E, na realidade, para o Rafael hoje não chega essas portas fechadas, esses braços cruzados, as palavras e as atitudes de descaso para com a saúde dele, não é verdade? Sim. Hoje, eu tenho certeza que vocês levam para ele somente a atitude daqueles que, mesmo achando que está fazendo só um pouquinho, mas só de fazer, com certeza deve chegar para ele num impacto positivo, né? De fazer com que ele permaneça firme, aguardando, porque essa ajuda vai chegar de um jeito ou do outro. Não é verdade? Amém. Não é isso, pastor? Com certeza. E complementando aqui também, diante dessa trajetória toda que a Luana, o doutor Carlos aqui está fazendo aqui, essa correria toda em prol dessa ajuda ao Rafael, nós contamos com você que é ouvinte aqui, está direcionado aqui nesse podcast, dessa rádio, que você possa abençoá-lo. Daqui a pouco eles vão falar como, e vocês possam realmente ajudar. Nós precisamos da ajuda de vocês, do povo de Deus. Vamos falar o povo de Deus porque nós somos filhos de Deus. E nós estamos aqui neste momento porque necessitamos que vocês lembrem daqueles 10 mandamentos, que os principais, mais importantes, os 2 primeiros: amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. O teu próximo não é o teu marido, a tua esposa, o teu filho, é aquele que necessita. Neste momento, o caso é o Rafael. Por isso nós estamos aqui empenhados nessa luta e contamos com vocês. Também aqui conosco o Dr. Carlos, né? Isso, e Carlos Nael. Dr. Carlos Nael, ele também vai falar alguma coisa com vocês aí referente ao Rafael. Fica à vontade, Dr. Carlos. Eu queria complementar algo que a Luana passou, né? Que por conta do trabalho que a família do Rafael desenvolveu, claro, desse valor que é devolvido todos os anos de 3,35 bilhões de uma ação orçamentária para cuidar de doenças raras, de tratamentos de média e alta complexidade, foram acrescentados 8 bilhões. Uau! Então, caso não haja uma mudança na gestão, 12 bilhões que salvariam inúmeras vidas vão ser devolvidos. Então, a família do Rafael, a Luana e todas as pessoas envolvidas não só conseguiram plantar uma sementinha, que é uma proposta de uma política pública que facilita, que provê o acesso a tratamentos de alto custo, como deixou lá mais 8 bilhões disponíveis para isso acontecer. Uau. E enquanto profissional de saúde, enquanto uma pessoa, como humano, eu achei isso
maravilhoso, uma atitude linda, né? Ao Claro. mesmo tempo que a Luana estava buscando cuidar, salvar a vida do Rafael, pensou em todas essas pessoas que estão nessa situação. E aí, quando nós chegamos aqui nos Estados Unidos, depois de toda essa jornada, né, recebemos o convite para participar da Assembleia Geral da ONU, que teve o primeiro evento de doenças raras, e por conta desse trabalho, nós fomos convidados e pudemos estar aqui. E aí, tem vindo todo esse apoio, é isso que você acabou de falar, Sim. né? Esse amparo, esse abraço de inúmeras pessoas de bom coração. Então, a Luana lembrou a todo momento de todas essas pessoas lá no Brasil, e aqui a gente chega e recebe esse carinho, recebe essas doações, e para mim esse doar e receber é algo que tem me emocionado muito em toda essa jornada. E aí, como o pastor Gilson colocou, nesse momento é o Rafael que está com esse holofote. Que é esse foco. Isso, esse foco. Sim. E o que eu posso dizer, enquanto profissional de saúde, fisioterapeuta, osteopata no Brasil, que aqui seria um degrau junto aos médicos, né, os MDs, Sim. e especialista em dor, é muito complexo você comparar o sofrimento de uma pessoa e de outra. Claro. Mas o sofrimento que ele passa é o que mais me sensibilizou até hoje. E é o caso de saúde mais difícil para manejar uma dor que eu já tive a oportunidade de conhecer. Então, por isso que eu vim, porque é uma situação tão delicada, tão complexa, que precisa da Luana, precisa da irmã do Rafael, que veio também, para que a gente ampare, para que a gente esteja com o Rafael 24 horas por dia, integralmente, dando condições para ele suportar essa dor que ele sente que é a pior dor do mundo, enquanto chega o tratamento definitivo, que é essa cirurgia. E não é só ele, né? Ou seja, a Luana, a sua cunhada e quem mais está ao redor dele, os pais principalmente, né? Vocês ainda não têm filhos, eu creio até que por causa dessa, né, dificuldade do Rafael, não há como vocês desviarem a atenção nesse momento, né? Para poder, enfim, tá fazendo a família de vocês crescerem, mas em nome de Jesus eu creio que isso vai acontecer, né? Mas esse suporte, né, Dr. Carlos, que vocês estão dando para a família, que são os mais diretamente atingidos, Sim. né? Que sofrem com o sofrimento do Rafael, porque a gente somos pais, eu não sei se o Dr. Carlos é pai. Ainda não. Ainda não. A gente não quer que uma mosquinha pouse nos nossos filhos, não é verdade? E a gente sabe que se a gente pudesse, às vezes, trocar de lugar só para gerar um pouquinho de alívio, não é isso, Luana? Não é a vontade que dá de você... Enfim. A mãe do Rafael fala isso demais. É. Se eu pudesse, eu dava a minha vida para salvar o meu filho. Sim. E ela fala sempre que a dor do Rafael é a minha dor. Exato. Então, assim, realmente, a mãe do Rafael, ela tem sido, assim, junto com toda a família, mas em especial, uma fortaleza nas nossas vidas. Muito sábia. Tem momentos que não adianta ser a esposa, o irmão, a irmã, não adianta ser ninguém. Só a mãe mesmo para colocar a pessoa para cima. E ela sempre fala, meu filho, você vai conseguir. Você é maior do que tudo isso aqui, todos esses problemas aqui nessa terra. Você vai conseguir. E aí, às vezes, ele fala, mãe, eu não aguento mais, não, eu vou tirar minha vida, eu não aguento isso aqui. Eu falo assim, não, eu tô com você. Se for preciso, eu faço algo. Eu mudo esse mundo, mas você vai conseguir, meu filho. É o poder da autoridade, Dr. Carlos. A autoridade que uma mãe recebe, vocês não têm noção. Sim. Entendeu? Então, você, assim, usou muito bem as palavras ao dizer só a mãe dele. Quando a mãe dele chega e fala, nem você com todo o seu amor... Né? Porque o amor de uma mãe e o amor de uma esposa são completamente diferentes, são complementares. Tá? E quando essa mãe, então, chega com a autoridade que foi outorgada para ela por ser mãe,
né, num pedacinho cuja metade, né, da constituição do Rafael é ela. Né? O Rafael é constituído de 50% da mãe e 50% do pai. Sim. Então, é para os 50% dela que ela está dizendo: você vai conseguir, você vai vencer. E não tem... Olha, gente, a palavra de Deus fala que tudo foi criado pelo poder da palavra. Não é isso. Então, a palavra, quando ela é bem colocada e por uma autoridade, como é a de uma mãe sobre um filho, aprendam isso, vocês que vão ser pais brevemente, tá? Que não tem, assim, nada que possa derrubar esse poder, né? E tem que vir do coração, e com certeza é o que a mãe dele faz. O pai do Rafa sempre nos conta, né, que o Rafael foi um menino que nunca deu trabalho. Então, assim, desde pequenininho, um menino tão quietinho. 6 anos de idade, começou a estudar música. Hoje foi crescendo, 7 instrumentos musicais. Uau! Quais instrumentos, Luana? Olha, eu sei que o principal é a guitarra. Inclusive, no nosso Instagram tem ele novinho tocando guitarra, gente. E, assim, um menino muito esperto. Ele, pequenininho, também aprendeu piano. Uau! Minha paixão. E eu sei flauta também. Muitos instrumentos. Você me ajuda a lembrar? Eu lembro desses também. Olha, piano, guitarra, flauta, violão, claro, muito bom em violão. Sim. O baixo, porque quem dava aula pra ele já dava a base da guitarra e do baixo junto. Sim. Me lembra os principais? Eu sei que daqueles, assim, de soprar, não. Não, ele não gosta de orquestra. Ele gosta de banda, né? Ele gosta de banda, isso aí. Enfim. Luana, explica pra gente quando foi que os sintomas começaram. Como vocês disseram, é uma doença silenciosa, não é isso? Sim. Vocês... Invisível também. Invisível, né? Vocês começaram a notar alguma coisa a partir de quando? Ou foi assim, foi uma explosão de dor e aí quando vocês notaram já era meio que tarde demais, vamos dizer assim? Foi tudo muito aos poucos. Um dia ele acordou e falou: Luana, meu ouvido tá tapado. Não sei se eu fiz alguma coisa. A pessoa sempre acha que é ela que fez algum movimento, alguma coisa errada. E o ouvido tapado. E não voltou. Como se estivesse debaixo d'água. E depois começou um zumbido. Luana, um zumbido. E a gente começou a levar ele em vários médicos, vários otorrinos. E é algo muito pouco estudado a questão do zumbido. Sim. E extremamente negligenciada. Então, nesses 9 anos, tão recentemente que nós encontramos um profissional que realmente deu orientações sobre o zumbido. Engraçado, eu tenho uma paciente que tem uma cheira como se fosse uma panela de pressão, é o que ela me relata. Um abraço, dona Vera Lúcia. E a gente já, assim, está tentando trabalhar pelo lado emocional, né? Com certeza. Porque às vezes tem muito a ver com palavras que você não quis escutar. Principalmente na primeira infância, né? A criança toma tudo muito de forma literal, né? Se você apresenta para um bebê um cachorrinho de pelúcia e faz ali o som do latido do cachorrinho, a criança vai ver um cachorro de verdade andando na rua e vai reproduzir o som, porque ela aprende por generalização. Então, na primeira infância, que é do 0 aos 7 anos, é quando a gente tem que tomar bastante cuidado com tudo aquilo que é apresentado, porque isso é que vai levar a criança a ser o adulto que é hoje, reproduzindo muitas vezes coisas que naquele momento ela só acolheu, não entendeu, e como adulto ela vai reproduzir. Esse gatilho foi muito importante, porque a doença do Rafael poderia ter sido evitada se, quando ele fosse bebezinho, não tivesse feito cirurgia de amígdala. No momento era uma moda. Então, com 6 meses de idade... Você lembra que antigamente todo mundo fazia cirurgia de amígdala, era festinha? Sim. Então, ele fez com 6 meses de idade e
Aos 7 anos fez novamente. Então, isso danificou o tecido do palato mole. Então, que isso gera uma alteração Certo. e que gera a síndrome de Eagle, que ele foi operado na Alemanha. Na Palato Alemanha. mole é essa parte do céu da boca, né? Isso. Então, as amígdalas, né? O tecido do palato mole está aqui em cima. Sim. Então, essa mudança na face dele, essa mudança morfológica, fez com que esse ossinho que todo mundo tem crescesse mais que o normal. Desordenadamente. Isso. E os nervinhos minúsculos que foram afetados estão bem aqui nessa região. Então, você vê, olha, pressionou durante muitos anos. Para as pessoas entenderem, um ouvido. Isso. Aqui Isso. é o que está para dentro do ouvido. Onde Isso. começa, entendeu? Aqui os ossinhos, onde que causa a dor Uhum. no Rafael. Então, onde que vem Exatamente. tudo que ele está passando, tá aqui. A cirurgia, então, tem que ser feita. Isso. Nesse ponto, que é o plexo timpânico. Aqui pega os dois. Então, é bem... Isso. Esse é o plexo timpânico. Essa condição, eu vou explicar posteriormente, né? O que aconteceu. Foi pressionado e machucou esse nervinho. Apenas 13 casos no mundo. E a única pesquisa científica publicada é pelo Dr. Daniel Roberts, do UConn Health. Então, nós estamos diante da pessoa certa, né? O único especialista. Então vocês vieram para cá Só por causa dele. Aqui está onde foi o primeiro médico, o primeiro cirurgião que começou a estudar o caso do Daniel. Do É o do Rafael. Rafael. Exatamente, que Então vocês vieram isso. atrás da pessoa certa. Exato. Então, ele já está com todo o diagnóstico, com Tudo. toda a documentação. Tudo. Desde quando isso, Luana? Olha, já faz mais de um ano, porque assim que a gente recebeu o aval do hospital, nós entramos na justiça. Certo. Porque foram mais de 6 meses ele estudando os exames do Rafael Uhum. para poder aceitar. Aqui, as indenizações, vocês sabem muito mais do que eu, elas são cruéis. Sim, é. Né? Na casa dos milhões. Indenização qualquer, $1 milhão, $1,5 milhão. A gente até fez uma pesquisa recente esse mês em Connecticut, teve uma indenização de $1,5 milhão para um hospital. Eles são bem comedidos Contra os exatamente por isso. Porque é feito e é ganho. Paga, mas também, É. se fizer errado, Sim. tem que E é por arcar isso com que as eles consequências. levaram 6 meses analisando os exames e o caso do Rafael para dar esse sinal verde para a Luana e a família de que sim, o Rafael poderia vir, que eles estariam em condições de atendê-lo. Entendi. Então eles foram cuidadosos nesse sentido. E como que é todo esse processo da cirurgia? Como que é? O Rafael vai ser internado? O Rafael vai ficar quanto tempo? Se existe uma reabilitação logo após a cirurgia? O que é, enfim, tudo aquilo que envolve tanto o princípio como depois da cirurgia. Luana, Essa eu vou Só- deixar o Dr. Nel responder. Só Sim. vou finalizar aqui. finaliza e Aham. conta, né? Porque você estava dizendo de como que os sintomas Isso, apareceram. isso. Diz como que o Rafael se Sim, sente. Verdade. Esse eu vou deixar pro Dr. Carlos responder. É muito... acaba que a gente vai gostando de aprender, gente. Claro. Então, eu acho muito interessante. Aí a gente A só cirurgia, repete, mas eu o acho Dr. o Carlos máximo. sabe mais, né, Dr. Carlos? Eu acho muito interessante porque é uma máquina avançadíssima, é uma sala híbrida, então é uma possibilidade de segurança na operação nunca antes vista. Inclusive, os médicos... Vocês, que- então, já visitaram todas as Já. instalações onde A vai gente ocorrer estudou a cirurgia. Tudo. Uau. O que nós fazemos é estudar. Quando vocês foram convidados a vir Aham, para os Estados Unidos, já né, sabia. eu vi que você foi Aham. na ONU, você falou, você pediu, aquilo era aqui nos Estados Unidos. Isso, Isso. em Nova York. Quando você recebeu esse convite de vir para cá, de quem foi que convidou vocês? A ONU. Nós solicitamos para poder participar através da instituição Global Peace Foundation, que é uma instituição global e tem uma que tem sede no Brasil. Então, eles fizeram esse pedido, né, para levar a nossa pauta, que eles acolheram com muito carinho essa pauta das doenças raras. E na ONU é tudo muito imprevisível. A gente achou que não ia dar certo. Uma semana antes recebemos o convite de entrada. Então, assim, um milagre. Uhum. Eu olhei assim, eu comecei a gritar e ainda uma angústia, porque recebe e-mail de um por um.
Então chega um, não chega o outro. Eu fico assim, Um meu por um Deus. quem, Luana? É um por um. Foi com o meu convite. Então, eu e o Rafael recebemos Para por cada último. uma Isso. das Cada pessoas que pessoa. estão Você. aqui. Ah, eu entendi. Então vamos lá, vamos Ah, voltar tá, um vamos lá. pouquinho, porque às vezes, Deus queira que não, né, gente? Que doença rara. Mas a gente também pode estar prestando um serviço público aqui, Sim. né? Informando como foi que pode a possibilidade dessa doença ter sido desencadeada, né, no sim. Rafael. Isso, então, eu vou explicar como foi. Tem essa questão das cirurgias nas amígdalas, que danificaram o tecido do palato mole. Sim. E também, aos 7 anos, ele necessitaria usar aparelho dentário. Então, ele tem a mandíbula levemente retraída. Uhum. E, naquela ocasião, a família não tinha condições, não colocou e também não recebeu A orientação. a orientação. Eles não entenderam que poderia causar algo tão sério. E causou, né? Isso é um problema na face. Então, com a mandíbula retraída, isso afeta toda a parte facial. Afeta os A nervos, mastigação. a mastigação, a parte da respiração. Então, tudo foi um conjunto de pontos que levaram até essa condição dele. Então, o que acontece? Inicialmente, teve problema com a síndrome de Eagle, que é o ossinho. Mas demorou 5 anos para a gente conseguir fazer essa operação, para descobrir o que estava acontecendo. E quem descobriu foi o doutor alemão, Essa operação Dr. Sudhoff, na Alemanha. Na Alemanha. Então, é uma doença rara? Sim. Mas a que nós vamos tratar agora é hiper rara. 1 para 100 milhões. Então, tem todo um degradê de doença rara. Então, 5 anos para descobrir essa, o que acontece? Já causa outra. Então, pressionou os nervos. Causou neuralgia, pior dor do mundo. Aí, olha, veja só. Então, aqui você vê que essa estrutura, ela tá pegando todo o ouvidinho, o ouvido externo, o ouvido médio. Então, essa pressão fechou a tuba auditiva. Veja que a tuba auditiva é o canalzinho que liga o ouvido ao nariz. Sim. Quando a gente engole, escuta um estalo. É a tuba auditiva abrindo e fechando. Então, ele precisou fazer a dilatação da tuba auditiva. E assim, quando a pessoa tem uma doença rara, é muito complicado. Até mesmo a maioria dos médicos não consegue dar a orientação correta e a gente passa por muita discriminação. Antes de ir para a Alemanha, a gente teve que pegar um relatório para ele pegar avião. E aí o médico falou assim, boa viagem, vai ser muito bom para o seu psicológico. Porque não acredita no estudo, não tem o tempo para se dedicar, o interesse a se dedicar a uma doença rara e acaba discriminando o paciente que possui uma condição, às vezes, única no mundo. Mas o que ele quis dizer vai ser bom pro seu psicológico? Ele tá andando de avião, ele ama andar de avião? É isso? Eu acredito que, às vezes, ele, por não acreditar na dilatação da tuba auditiva, porque é um procedimento que, no Brasil, a maioria dos otorrinos não reconhece, então, isso gera muito estranhamento. Então, eles não só não estudam, não se candidatam a ir estudar com um dos melhores do mundo, que é o Dr. Sudhoff, criador. Ele é um cientista, gente, que é o chefe do Klinikum Bielefeld, que é da Universidade de Bielefeld, na Alemanha. Então, vamos ver se é uma pessoa confiável. Vamos pegar o currículo da pessoa. É simplesmente o chefe do hospital inteiro, não é só um otorrino. Foi por isso que ele não cobrou o tratamento Rafael. Ele não precisava perguntar para alguém. Ele manda em tudo. Entendi. O criador da técnica da dilatação da tuba auditiva, ou seja, ele mesmo chamou a indústria, que é uma cidade extremamente industrial, e fez, junto com a indústria, todo o procedimento, o balãozinho, ele projetou junto com a indústria. Então, é uma pessoa extremamente sem limitação. Então, ele criou essa cirurgia. Fora da curva. Fora da curva.